disso para ensinar as pessoas a viajarem. E a gente criou, gente. E aí foi dando certo, a gente criou um canal no YouTube. Esse canal, inclusive, ainda está no ar, apesar de eu não postar mais nada, ele não está lá. Quem quiser, tiver curiosidade de ver, chama Viaje, com JE sem turbulência. E eu estou falando isso para vocês realmente verem o canal, porque eu vou falar amanhã sobre posicionamento digital. Aí vocês olham para mim e falam assim, nossa, mas a Lorena nasceu falando muito bem. Olha lá meus vídeos, olha meu primeiro vídeo. Péssimo, gente, péssimo. Eu não falava bem, eu pausava muito, eu falava muito né, eu pausava muito. Enfim, a gente vai ficando boa à medida que a gente vai fazendo as coisas. E nessa época a gente conheceu um cara que se dizia amigo nosso, vocês vão entender depois porque da história, que morava na Espanha. E a gente conheceu ele nesse curso. E ele falou assim, por que vocês não vêm para a Espanha, já que vocês estão, né, nessa pegada de viagem? Porque aqui é perto da Europa, vocês conseguem fazer os bate-voltas e tem uma forma de vocês viverem aqui na Espanha legalmente e depois conseguir até o passaporte europeu. E aí a gente foi pesquisar a fundo e descobriu, realmente tem essa forma. A gente foi para a Espanha, moramos lá 1 ano e meio, com o chamado, eles chamam de visto de aposentado. Como é que é esse visto? Você prova que você tem um valor X, em real convertido para euro, que dê para se sustentar na Espanha por 1 ano. Não é um valor aleatório, tá, gente? O consulado que estipula, sei lá, vamos colocar aqui 50 mil euros por pessoa. Então a gente tinha que provar que tinha 50 mil euros por pessoa e aí a gente conseguiria esse visto para morar lá na Espanha. E aí foi bem na época que estava na crise da Petrobras, governo da Dilma, lembra? E o que eu falei que meu marido faz? Trabalha em plataforma. O que aconteceu? Ele foi demitido. Ganhou uma boa rescisão. Com a rescisão dele, fomos nós. Casamos e ó, partiu Espanha. Nisso que a gente foi para a Espanha, a gente estava muito bem. A gente tentou abrir uma empresa lá de redirecionamento. O que é redirecionamento? É aquelas empresas tipo dos Estados Unidos. Você faz uma compra na Amazon da Espanha e aí entrega na nossa empresa, no endereço físico lá da Espanha e a gente manda para vocês aqui no Brasil. Era uma empresa disso. Junto com esse amigo nosso sócio. Só que a gente começou a perceber, a gente abriu um escritório físico, porque tinha que ter um local físico para receber as encomendas, aluguel, pagando em euro esse aluguel desse local, a gente começou a perceber que sempre que era para colocar dinheiro, a gente colocava ele no punho. Não colocava dinheiro. Foi uma, foi duas. Na terceira vez eu falei pro Rubem, não, esse negócio tá certo não, vamos desvincular dessa sociedade. E aí a gente desvinculou, se afastou dele, porque a gente percebeu que ele realmente estava querendo se aproveitar da gente. Só que nisso a gente perdeu muito dinheiro, gente, porque imagina, a gente com dinheiro em real, transferindo para euro, mês após mês. Isso tudo que eu estou contando para vocês já tinha uns 6, 7 meses que a gente estava morando na Espanha. Então imagina, 6, 7 meses só transferindo para euro. O euro na época estava próximo dos R$4. Então nisso, o que aconteceu? O dinheiro que a gente ia ficar lá na Espanha por 1 ano, que a gente tinha tudo calculadinho, deu 6 meses, chegou no alerta vermelho. A gente praticamente não tinha nada. E aí, o que o meu marido fez? Ele falou assim, amor, não vai dar, eu vou ter que voltar a embarcar, porque eu não consigo, a gente não vai conseguir se manter aqui assim. Eu falei, tá bom, amor, vai. E ele começou a distribuir currículos. Porque agora ele queria achar uma empresa, ele sempre trabalhou no Brasil, queria achar uma empresa lá fora, né, para trabalhar, já que a gente estava morando na Espanha. E ele conseguiu achar uma empresa suíça, que contratou ele para ganhar em dólar, mas aí dólar para euro já estava bem mais próximo. Só que ele ia embarcar no Suriname, gente. Suriname, aqui pro lado da América do Sul. E ele foi. Só que o embarque dele, ainda tem todos esses detalhes. O embarque dele, como era tipo um freelancer, era 60 dias corridos.
E eu fiquei 60 dias sozinha. E aí, nessa situação, eu quero agora que vocês imaginem. Eu tinha acabado de passar por uma quebra de sociedade de um que eu considerava um amigo que queria passar a perna na gente, que era brasileiro. Então, eu não queria papo com brasileiro lá fora. Espanhol. Eu sabia falar espanhol muito bem, eu me comunicava muito bem, só que não dava liga para eu ter amizade em espanhol, porque as brincadeiras deles são diferentes. É outra cultura, né? As brincadeiras que nós brasileiros fazemos é totalmente diferente das brincadeiras do espanhol. Com isso, eu fui me retraindo, veio o inverno, eu comecei a ficar com ansiedade, mas eu não sabia que era isso. Eu comecei a não querer sair de casa, eu comecei a não tomar banho, eu comecei a emagrecer, isso meu marido embarcado. Meu pai vendo que eu estava nessa situação, e eu achava que tudo era por conta da Espanha, porque eu estava lá, estava longe da família. Meu pai vendo essa situação e me conhecendo, porque pai conhece filho, falou assim, vem para o Brasil, eu vou pagar sua passagem, e quando o Rubens voltar do embarque, ele te busca aqui no Brasil e vocês voltam para a Espanha. Normal, ele achou que estava triste lá sozinha, né? E eu também achava isso, gente. Chegou aqui no Brasil, eu piorei. Eu definhei, eu perdi 10 quilos em 2 meses, porque eu vi que o problema não estava na Espanha, o problema estava em mim. Eu estava deprimida, eu estava triste, eu não estava satisfeita, eu não queria morar mais lá. Só que chegou no Brasil, eu não queria mais ver meus amigos, eu não queria fazer nada. Eu fui parar diversas vezes no hospital, achando que eu estava morrendo, estava tendo um ataque cardíaco, só que na verdade eu estava com síndrome do pânico. O médico me dava 3 gotas de Rivotril, me mandava para casa, e eu ficava bem. Passava uma semana e eu tinha outro ataque. E isso foi em meados de 2019, foi quando a gente tomou a decisão de realmente voltar de vez para o Brasil. Voltamos de vez para o Brasil. Meu marido começou a procurar emprego de volta no Brasil, em plataforma. E eu comecei a pensar, o que eu vou fazer da vida? Porque meus pacientes perdi, né, da nutrição, já tinha tempo que eu estava fora da área. Foi quando eu comecei a fazer uns donuts para uma cafeteria, para ver se eu, né, encontrava algo. E nisso meu pai, taca link de concurso, vai estudar para concurso. E eu, tá bom, vou estudar para concurso de nutrição, só que nas minhas horas vagas eu fazia os donuts, vendia para ganhar um dinheirinho. Meu marido procurando emprego, na área dele, de plataforma. E nisso, aconteceu uma coisa muito boa na minha vida, que foi eu conhecer os óleos essenciais da doTERRA. Foi naquele boom, quando o doTERRA veio para o Brasil. Quantos aqui conhecem o óleo essencial da doTERRA? A maioria, né? E ela veio para o Brasil e eu conheci porque eu estava precisando, por necessidade, né? Porque eu estava com síndrome do pânico. Então eu conheci para uso meu, pessoal. Só que eu gostei tanto daquilo, eu falei, gente, me fez tão bem. E isso daí tem a ver com a área da saúde. Eu sou nutricionista, posso estudar planta. Eu tinha feito uma pós em fitoterapia de plantas. Falei, vou me aperfeiçoar nisso, é isso que eu quero fazer. E comecei a vender óleos essenciais. E tem um detalhe, quando eu era nutricionista, eu era péssima para vender meu serviço. Eu dava desconto para todo mundo. A Kelly chegava assim, Lorena, eu vim aqui consultar, sabe de quem que eu sou muito amiga? Nossa, eu sou amigona da Najara, que é sua melhor amiga. Aí eu pegava e falei assim, nossa, Kelly, sério, eu vou te dar um desconto então, sabe que você é amiga da Najara, que é minha melhor amiga. Entendeu? Nesse nível. Então eu dava desconto para tudo. E quando eu comecei a trabalhar com óleo essencial, o negócio era tabelado. Falei, bom, não vai dar para dar desconto. É um produto físico, é um produto tabelado. E aí o que aconteceu? Eu comecei a me desenvolver, comecei a estudar técnicas de vendas. Eu comecei... E sabe o que era mais difícil na época, gente? doTERRA não parcelava. Era R$700 o kit no Pix. Ou em uma vez no cartão. Para a pessoa comprar, eu tinha que convencê-la dos benefícios. Foi logo na entrada da doTERRA no Brasil que eu peguei esse comecinho. Então, para quem não vendia nada, começar a vender um produto de R$700, assim, no Pix, era um desafio. E eu comecei a estudar muito sobre técnicas de venda,
sobre contorno de objeções.